Meus caros, é um dos escândalos mais absurdos que eu já vi nos últimos tempos. Temos alguns funcionários do Ministério da Saúde a dar acesso ao Serviço Nacional de Saúde a imigrantes ilegais. E estamos a falar de milhares e milhares de pessoas. Não estamos a falar de 2, 3 que são amigas dos funcionários, que já seria grave e igualmente errado, mas proporcionalmente é muito pior aquilo que estamos a falar no dia de hoje. Eu venho mostrar-vos esta notícia e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, corrupção. Funcionárias do Ministério da Saúde detidas por inscreverem no SNS milhares de imigrantes ilegais. Funcionários respondem por corrupção, além de auxílio à imigração ilegal e falsidade informática. A Polícia Judiciária deteve 2 funcionárias administrativas do Ministério da Saúde sob suspeita de terem inscrito de forma fraudulenta milhares de imigrantes no Sistema Nacional de Saúde, apurou a CNN. O esquema de corrupção com contrapartidas financeiras para as 2 funcionárias passava pela atribuição indevida do número de utentes a milhares de estrangeiros que não estão legalizados no nosso país e que não tinham por isso direito à assistência médica no SNS. E portanto, António José Seguro tinha desmentido André Ventura sobre isto. É interessante que esta notícia saia agora. Portanto, eu não estou a dizer que teve que ver com o debate esta notícia sair ou não. O que eu estou a dizer é engraçado que António José Seguro tenha dito que André Ventura mentiu sobre o facto de haver muitas pessoas a usufruir do Serviço Nacional de Saúde sem terem direito a ele, e esta notícia sai basicamente 1 ou 2 dias depois do debate, que é uma coisa que não deixa de ser curiosa. Estamos aqui perante, no meu entender, além deste crime, deste alegado crime, que pelos vistos ainda não têm a certeza se isto terá acontecido, é uma suspeita, como diz a notícia, mas o que é facto é que, verificando-se isto, estamos a falar também de traição à pátria. Os seus compatriotas que andam a pagar o Serviço Nacional de Saúde forçosamente com cargas de impostos absolutamente desumanas e obscenas e pornográficas, depois têm que levar com esta brincadeira, não têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde, precisam de uma cirurgia, esperam anos por ela, mas chegam cá os imigrantes e no dia a seguir, depois de pagar a estas 2 artistas, recebem o número do utente e começam a usufruir do Serviço Nacional de Saúde. Honestamente, não consigo compreender. Respondem por corrupção, além de auxílio à imigração ilegal e falsidade informática, num processo que corre na PJ do Centro e no qual já foram detidas várias pessoas por esquemas fraudulentos de apoio a redes que lucram com a imigração ilegal, entre as quais uma funcionária consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Num comunicado, a PJ esclarece que a obtenção do número nacional de utente representa a consolidação do processo de legalização em território nacional e a garantia de assistência médica através do SNS. Nesta fase da operação, além de buscas domiciliárias, foi ainda realizada uma busca à unidade de saúde familiar, onde as 2 suspeitas exerciam funções, resultando destas diligências a apreensão, entre outros, de um enorme acervo de documentação utilizada em processos de atribuição de forma indevida de números de utentes, que inequivocamente correlacionam as detidas com a prática, entre outros, de crimes de corrupção passiva, auxílio à imigração ilegal e falsidade informática, adianta a nota. As mulheres de 40 e 54 anos serão presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal, tendo em vista a aplicação das medidas de coação. No âmbito da Operação Gambérria, já foram detidas 16 pessoas e constituídas arguídas outras 26, entre as quais 7 empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E portanto, meus caros, basicamente é a brincadeira que temos em Portugal. Já tínhamos tido notícia, até por reportagens, por exemplo, da Ana Leal, que faz um grande trabalho no canal Now, já tínhamos tido notícia de que o turismo de saúde correspondia a uma grande despesa, enfim, na casa dos milhões de euros anualmente, daquilo que nós pagamos do Serviço Nacional de Saúde. E, para quem não conhece, o fenómeno do turismo de saúde significa basicamente alguém que vem cá, trata-se, vai-se embora sem pagar e quem paga são os do costume, porque não existe nada de graça, ao contrário do que diz o socialista de Nova Iorque, por exemplo, mas todos os socialistas genericamente. Os serviços públicos de graça e tal, não há nada de graça. Se vocês largam metade do vosso salário todos os meses para que o Estado faça isso, adivinhe-se, alguém o pagou e foram vocês
vocês e um custo elevadíssimo, diga-se de passagem. Por outro lado, temos esta questão do turismo de saúde, como eu dizia, e agora aparentemente até temos imigração ilegal que entra massivamente, como sabem, porque em Portugal entra toda a gente, e depois de entrarem, oferecem dinheiro às funcionárias públicas que atribuem números de utente a imigrantes ilegais, e depois são tratados, e sabem qual é a probabilidade de depois lhes serem cobrados estes valores? Zero, porque supostamente começam a ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde como se tivessem direito a ele, usufruem do serviço e se quiserem vão-se embora. E vão-se embora sem as autoridades levantarem qualquer cabelo, porque entretanto já têm o documento que permite, documento falso, mas que permite que tenham acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E portanto, quanto dinheiro é que foi gasto nesta brincadeira? Quais é que foram os serviços que estes senhores usufruíram sem terem qualquer legitimidade no acesso a esse serviço? Porque o número do utente evidentemente é falso e entretanto já deram uso seguramente ao Serviço Nacional de Saúde. Quem é que vai pagar esta brincadeira? Sabem quem é que vai, não sabem? Os do costume, evidentemente. Eu e vocês vamos pagar a brincadeira da falsificação destas senhoras e agora vão ser presentes a juiz e se for preciso ainda se apresenta o argumento da solidariedade e da humanidade para com a pessoa porque queriam efetivamente que estes senhores tivessem acesso ao Serviço Nacional de Saúde porque os coitadinhos do costume precisam de prioridade. Os portugueses não terem acesso ao Serviço Nacional de Saúde não querem saber, não interessa, siga, não há uma consulta no espaço de meses, não há uma cirurgia no espaço de anos, não interessa, que se lixe. Os portugueses que se desenrasquem, até porque metade dos portugueses já começa a ter seguro de saúde, portanto, a partir de agora isto é uma balbúrdia completa. Nunca investimos tanto dinheiro neste modelo fracassado de Serviço Nacional de Saúde como no dia de hoje e adivinhe-se, continua sem funcionar. E, portanto, torna-se cada vez mais evidente que propostas como pessoas que chegam a Portugal têm que ter um seguro de saúde custeado pelos próprios para não acederem ao Serviço Nacional de Saúde sem terem essa legitimidade. Um período mínimo de presença em Portugal para começarem a ter acesso tanto a subsídios como ao Serviço Nacional de Saúde ou a outros serviços. No caso, ficam com acesso a questões de saúde através de um seguro custeado pelos próprios. Por outro lado, os subsídios têm que esperar uns aninhos bons, nomeadamente o subsídio de desemprego, etc. Têm que esperar uns aninhos bons para começar a ter acesso a subsídios, seja ele desemprego, seja do que for, que é para não virem para cá de propósito. Assim, se tiverem que esperar 3, 4, 5 anos, garanto-vos que depois ninguém virá para cá de subsídios, porque esperar 5 anos por um subsídio envolve comer e ter que trabalhar durante esses 5 anos, que é uma evidência que em Portugal não compensa. É mais fácil não fazer nenhum do que trabalhar em Portugal. Até porque nós taxamos massivamente quem trabalha e depois temos metade do país a trabalhar para a outra metade. E, portanto, este esquema de corrupção é apenas mais um símbolo da degradação completa dos serviços públicos e a atuação do Estado é uma evidência que fracassou outra vez miseravelmente e vamos continuar a ter, sabe Deus quantos imigrantes ao certo ilegais é que tiveram acesso ao número do utente e agora usufruíram de determinados cuidados. Sabe Deus quanto dinheiro é que nós gastámos nesta brincadeira, ainda não se descobriu, só se sabe que são milhares de imigrantes ilegais, portanto têm que ser pelo menos 2.000 imigrantes ilegais, para serem milhares têm que ser 2.000 pelo menos, e portanto imaginem que 2.000 pessoas usufruíram gratuitamente do Serviço Nacional de Saúde sem contribuírem absolutamente nada, porque estão ilegais, evidentemente, e até já podem ter saído, porque ninguém lhes vai cobrar nada porque eles têm o número do utente, saem tranquilamente do país e ninguém lhes cobra nada e quem paga são os parvos do costume. E, portanto, têm aqui, seguro desmentido pela realidade uns dias depois do debate. Eu sei que a vida é chata, mas as coisas são mesmo assim. Portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.